Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus. Bem-vinda e bem-vindo ao nosso culto racional denominado Palavra do Senhor. Um culto consagrado ao nosso Deus, nosso Pai eterno. Por gentileza, abra a sua Bíblia no livro do Êxodo, no capítulo de número 15, nós vamos ler do versículo 22 ao 27. Êxodo, capítulo 15, versículos 22 ao 27. Diz assim a palavra do Senhor. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto, e não acharam água. Afinal chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou-a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. A Bíblia Sagrada, em muitos textos, tipifica as pessoas ou seres espirituais como árvores, com seus simbolismos característicos que emanam ensinos espirituais de grande alcance espiritual. Na narrativa deste texto bíblico lido no livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 22 ao 26, Moisés dirigiu os israelitas após a passagem do Mar Vermelho, a caminho de 3 dias para o deserto de Sur. E não acharam água. E indo a Mara, localizaram uma fonte de água. Porém, estas águas eram amargas e não podiam beber. Houve então a murmuração dos israelitas e Moisés clamou ao Senhor por causa dessa murmuração dos israelitas. Os israelitas, constatando que as águas de Mara não serviam para beber, murmuraram contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Moisés imediatamente clama ao Senhor Deus Pai, que, ao ouvir o seu clamor, mostra a Moisés uma árvore. Moisés lançou a árvore sobre as águas de Mara, e estas se tornaram doces. E assim, o povo israelita saciou a sua sede, e na sequência o Senhor deu aos israelitas
estatutos e uma ordenação para prová-los. E aqui eu quero pedir a sua atenção especial para o que Jesus, vamos dizer assim, pessoa de Jesus, porque esta árvore que tornou as águas amargas em doces, tipifica Jesus. E veja o que foi falado, o que o Senhor falou aos israelitas e também a Moisés depois deste fato, das águas se tornaram doces. Disse: preste atenção, se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Deus, Jesus, é o Senhor que te sara de toda e qualquer enfermidade, seja ela física ou espiritual. Após este preâmbulo, que fala desta árvore que tornou as águas amargas de Mara em águas doces para saciar a sede de um povo, nós vamos entrar então no tema do nosso sermão de hoje. E o nosso sermão de hoje tem como tema as árvores desde o princípio do mundo. O tema de nosso sermão é as árvores desde o princípio do mundo. Vamos usar como texto base o que está escrito em Gênesis, no capítulo 2, do versículo 7 ao 9. Diz assim a palavra do Senhor. Gênesis, capítulo 2, versículos 7 ao 9. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim do Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vistas e boa para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No versículo 15 a 17 do mesmo capítulo 2 de Gênesis diz: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. No capítulo 3, do versículos 1 ao 8, diz assim a palavra do Senhor: mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus:
dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Vamos agora entrar na presença de Deus em oração. Vamos nos aproximar do trono da graça por meio da oração. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, coloque as suas mãos no coração. É hora de falar com o Senhor. Soberano e eterno Deus, é no nome do Senhor Jesus que nós entramos à tua presença e nos aproximamos ao trono da graça. Acabamos de ouvir, ó Senhor, e ler os textos bíblicos pertinentes à criação de duas árvores: a árvore da vida, a árvore do bem e do mal. Ouvimos também que o ser humano, segundo as suas concupiscências, resolveram abraçar o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E por isso caíram, mancharam a sua imagem e semelhança de Deus na forma original. E nós te pedimos agora, ó Deus, nos concede sabedoria, discernimento, entendimento para o que o Senhor vai falar para cada um de nós. Que venhamos a entender perfeitamente o teu amor e o plano de salvação para a humanidade. Neste momento de súplica, eu oro agora por todas as professoras e professores de escola bíblica dominical. Que o Senhor venha a abençoá-los, a iluminar a mente e o espírito de cada professora, de cada professor. Que eles e elas, ó Senhor, tenham um entendimento pleno das mensagens bíblicas registradas na Tua Palavra. E com intrepidez, com inteligência e com sabedoria, venham a ensinar nesta nobre atividade espiritual do ensino da Palavra de Deus. É assim, ó Senhor, que eu oro com fé, no nome de Jesus. Amém. Dando então prosseguimento à exegese de nosso sermão de hoje, nós estamos com o tema As Árvores desde o princípio do mundo. E neste texto temos a narrativa
da queda do ser humano em desobediência a Deus, segundo a simbologia de três árvores plantadas no jardim do Éden, com os seguintes significados. Isto, o princípio do mundo. A árvore da vida simbolizando a pessoa de Jesus Cristo como a fonte da vida. A árvore da vida representa Jesus como a fonte da vida. No Salmo de número 36, versículo 9, diz assim a palavra do Senhor: pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos luz. Então, a árvore da vida plantada no jardim do Éden tipifica a pessoa de Jesus Cristo como luz do mundo, como fonte exclusiva de vida e de vida eterna. A árvore do bem e do mal, que também foi plantada no jardim do Éden, simboliza Satanás como a fonte da morte, a fonte do mal. Carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 14b, diz assim a palavra do Senhor: aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. O diabo tem o poder da morte espiritual. E, portanto, aqui nós temos já duas árvores desde o princípio do mundo. A primeira árvore da vida, a fonte de vida, que é Jesus. E a segunda, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é a fonte do mal, que é a fonte da morte, o diabo. Mas temos também, plantada no jardim do Éden, a árvore do trigo, simbolizando o ser humano, vamos dizer assim, denominando a árvore do trigo. Mateus capítulo 3, versículos 11 ao 12, diz assim a palavra do Senhor: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. O trigo ele vai colocar no seu celeiro. Deus, Jesus, porque aqui João Batista estava falando de Jesus. Ele, com a pá que tem na mão, vai limpar completamente a sua eira. E o trigo ele vai guardar no celeiro. E o joio e a palha ele queimará no lugar onde existe um fogo inextinguível. Portanto, aquele que segue a Jesus, aquele que crê em Jesus, aquele que professa Jesus como seu Salvador e Senhor, é o trigo. O trigo puro, límpido, que Jesus vai guardar em seu celeiro, o céu. Em resumo, as partes existentes que estavam no mundo no princípio eram Deus, vida, a árvore da vida, Satanás, a árvore do conhecimento do bem e do mal, a morte, e Adão e Eva, que poderia ser vida ou morte, dependendo do seu livre arbítrio, da sua vontade. Adão e Eva poderiam ter escolhido o caminho da vida, a árvore da vida, ou o caminho da morte, o conhecimento do bem e do mal. O ser humano, então, diz a palavra do Senhor, ele escolhe a proposição de Satanás. Adão e Eva trouxeram para dentro de si a proposta do diabo, a fonte da morte, para viver segundo um padrão que emana o fazer o mal. Os primeiros seres humanos criados trouxeram para o seu corpo
a carne, ou seja, a lei do pecado, e assim ficaram maculados em sua imagem e semelhança com Deus. Adão e Eva escolheram a árvore do conhecimento do bem e do mal, a fonte da morte. E no momento em que absorveram esse conhecimento, eles macularam, mancharam a sua condição de inocência e da imagem e semelhança de Deus. Ficaram então contaminados e repassaram aos outros seres humanos, até a nossa geração e a geração que se seguirá, a herança maldita da lei do pecado. E o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 7, versículos 21 a 23, vai dizer que herança é essa, que nós vamos ler agora. Então o apóstolo Paulo disse: então, ao querer fazer o bem, eu encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, na minha alma, no meu espírito, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está em meus membros, na carne. O apóstolo Paulo disse: eu quero fazer o bem, segundo a lei interior que está em mim, gravado na minha consciência, que é a lei de Deus. Mas o meu corpo, a minha carne, as concupiscências da carne me induz a fazer o que eu não quero, a fazer o mal, a consolidar, realizar, fazer a consumação do pecado. Satanás trabalhou e tem trabalhado continuamente na predisposição e disposição do ser humano em viver na desobediência. Desobediência a Deus em todas as áreas da sua vida. Na carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 2, da parte B, diz: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ou seja, o fruto, a produção desta árvore do conhecimento do bem e do mal, ela está disseminada em toda a humanidade contaminada pela lei do pecado, que acontece segundo os desejos da carne, os desejos do corpo, que pressiona a alma e o espírito. Porque a lei de Deus está em nós, porque somos imagem e semelhança do Senhor. Mas a herança adâmica do pecado nos colocou na condição também de uma imagem e semelhança decaída, que precisa ser restaurada. Somos pecadores. E aí o Senhor, na sua infinita misericórdia, no seu amor, sabe o que foi que ele fez? Deus colocou sobre si, na cruz do Calvário, o ser humano pecaminoso. Sabe o que foi que Deus fez? Presta atenção, que eu vou te dizer. Você que está maculado na imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque os desejos pecaminosos que habitam em nós maculam essa imagem e semelhança e nos faz nos afastar do Senhor. Então sabe o que Deus fez? Ele foi para a cruz sem pecado, porque Jesus não tem pecado.
e resolveu cravar naquela cruz sobre si, eu, pecador, contaminado por essas concupiscências da carne, fui crucificado com Cristo, face a esta condição pecaminosa em que eu vivia, vivendo então uma morte espiritual, rumo a uma morte física e espiritual definitiva. Porque hoje nós parecemos que estamos vivos, mas na realidade nós estamos mortos espiritualmente e caminhando para uma morte física e espiritual. E a reversão disso é que aprove a Deus Pai enviar o seu Filho amado, Jesus Cristo, na forma de carne, para pela carne aniquilar a lei do pecado. Romanos capítulo 8, versículo 3 diz: porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. O Senhor Jesus tomou a forma humana, foi para a cruz, sem pecado, e na forma de carne, ele nos sarou. Ele tirou de nós essa contaminação da árvore do conhecimento do bem e do mal. Jesus, na cruz do Calvário, colocou sobre si o ser humano, cheio de pecados, dominado pelos espíritos malignos, para livrá-lo do mal, livrá-lo da morte, da condenação eterna. E Isaías 53, capítulo 4, o livro de Isaías, capítulo 53, versículo 4, diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Gálatas capítulo 5, carta aos Gálatas capítulo 5, versículo 24 diz: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências, como cédulas cravadas na cruz. Jesus colocou sobre si, sobre ele, na cruz do Calvário, o ser humano pecaminoso. Jesus me colocou lá, e foi ele quem sentiu as dores, para que eu tenha a salvação e a vida eterna. Estamos nesse momento, quando aceitamos esse plano, ou entregamos a nossa vida a Jesus, confessamos os nossos pecados e reconhecemos Ele como nosso Salvador e Senhor, então nós ficamos numa condição de mortos para Satanás, mas vivos para Deus. Fomos regenerados por Cristo em sua ressurreição, porque Jesus morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou. E nesta ressurreição, nós agora estamos vivendo para Deus, vivendo agora sob o presidio do Espírito Santo, para que a gente não venha a ressuscitar Satanás na nossa carne, porque estamos num corpo corruptível, sujeito às tentações, que vão consumar pecados, e por isso mesmo, esta é uma batalha espiritual que temos que enfrentar até o dia do Senhor, dia em que assumiremos um corpo glorificado, igual ao de Cristo, quando ele ressuscitou ao terceiro dia após a crucificação.
E assim nós não estaremos mais sujeitos às tentações do pecado. Na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Efésios capítulo 2, versículos 4 ao 6 diz: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. 3 árvores foram plantadas no jardim do Éden. A árvore da vida, fonte da vida, Jesus. A árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, Satanás. E uma outra árvore, o ser humano, que pode escolher o caminho da vida, árvore da vida, ou o caminho da morte, árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida hoje está na Nova Jerusalém, no céu. Moisés estava em Mara com os israelitas, primeiro texto lido, preâmbulo do nosso sermão. E as águas daquele lugar eram amargas. Deus mostrou a Moisés uma árvore, Jesus Cristo, que lançada nas águas, esta árvore, transformar nas águas amargas em águas doces. Deus, o nosso Pai eterno, está mostrando para você o simbolismo desta mesma árvore hoje. Jesus Cristo, através desta palavra, está se apresentando a você, que talvez esteja numa condição de um manancial de águas amargas, vivendo uma vida de tristeza, de infelicidade, de pecaminosidade, de incertezas, de dúvidas, de medo. Mas Jesus Cristo é a árvore que vai tornar a tua vida, que hoje é amarga, em uma vida doce como o mel. Jesus Cristo é o único que pode te salvar da fonte da morte, das garras dos espíritos malignos que quer te tragar e te levar para um lugar inóspito de sofrimento eterno. Jesus é o único que pode transformar a tua vida das águas amargas para as águas doces. Apocalipse capítulo 22, versículos 1 ao 2 diz assim: Então me mostrou o rio da água, da vida. Então me mostrou, preste atenção neste versículo, que é um versículo chave do sermão. Apocalipse 22, 1, 2 diz: Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos o ano inteiro, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Presta atenção neste final. E as folhas das árvores são para a cura dos povos. Os ensinos de Jesus.
a doutrina cristã, o comportamento moral e espiritual cristão, uma vida piedosa cristã. Estas são as folhas que são para a cura do mal que hoje você está a sofrer. Só em Jesus. Creia nisso e entregue a sua vida a Jesus neste momento. Eu quero dizer a você que tudo que você ouviu hoje é uma mensagem muito espiritual. É uma mensagem muito especial de nosso Deus para você. Eu vivi grande parte da minha vida espiritual bebendo águas amargas, todos os dias, achando que estava bebendo águas doces. Grande parte da minha vida eu bebi águas amargas, vivendo no pecado, achando que estava bebendo águas doces. Aprove ao Pai Eterno, o nosso Deus, assim como ele mostrou a Moisés a árvore que transformaria as águas amargas em águas doces, me mostrar a árvore da vida. E hoje, Deus está fazendo isso com você, te mostrando a árvore da vida, Jesus. Te mostrando a fonte da vida eterna, a fonte do bem. Sabe para quê? Para que você venha morrer para o pecado e viver para Deus. Morrer para o pecado, viver para Deus. Eu entendi perfeitamente que o que Deus disse para Moisés e para os israelitas, ele disse para mim. E o que foi que ele disse para os israelitas? Eu sou o Deus que te sara. Jesus é o Deus que te sara. E Jesus me curou do mal de estar preso às concupiscências da carne. Está preso ao pecado. Ele me livrou destas amarras e fez com que eu contemplasse o mundo espiritual, o meu Salvador, o meu Senhor, a Nova Jerusalém, o viver no céu, eternamente, em termos de longevidade e em termos de qualidade de vida. Mas, enquanto eu estiver aqui na terra, a minha luta contra as tentações do pecado continua, porque eu estou num corpo corruptível. Então, a minha luta contra as tentações do pecado continua, buscando sempre viver segundo o presidir do Espírito Santo. Pois eu sei que o meu Redentor vive e eu estou a esperar o grande dia de ter um corpo glorificado, um corpo incorruptível, não mais sujeito às tentações do pecado. E com este corpo glorificado, eu tenho a esperança garantida de vida eterna. E eu desejo e espero isso para você. Mas há aí um requisito. Entregue a sua vida a Jesus. Entenda muito bem o que é a árvore da vida, Jesus. O que é a árvore do conhecimento do bem e do mal? A fonte da morte, Satanás. E que você é uma árvore que pode ser pura se escolher o caminho da árvore da vida, ou impura se escolher a árvore do conhecimento do bem e do mal. Entregue a sua vida a Jesus. Eu vou agora fazer uma oração final deste nosso culto racional, denominado Palavra do Senhor. Soberano e eterno Deus, é no nome do Senhor Jesus que te agradecemos a palavra que hoje foi ministrada. Pois entendemos muito bem
que nós só temos dois frutos para nos alimentarmos espiritualmente. O fruto da árvore da vida, que está no céu, que é Jesus Cristo, que veio a este mundo na forma humana, se submeteu à cruz do Calvário, a todo tipo de vitupério, de sofrimento, para colocar sobre si o ser humano pecaminoso. Para colocar sobre si a minha pessoa, que estava maculada e manchada com o domínio das concupiscências da carne. Mas o Senhor me livrou. E está agora a livrar, tenho certeza, milhares de pessoas que estão decidindo comer, se alimentar continuamente, permanentemente do fruto da árvore da vida, que é Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pela palavra de hoje. E eu agora te apresento cada pessoa que acompanhou este sermão com os ouvidos atentos e que, se obedecerem à tua vontade, ao que o Senhor determina, e que, se viverem segundo os domínios do Espírito, está escrito: eu sou o Deus que te sara, não só das mazelas físicas, mas também das mazelas espirituais. É assim, ó Deus, que nós oramos com fé. Amém. Quero dizer meu muito obrigado pela sua participação neste culto racional, denominado Palavra do Senhor. Reproduza esse vídeo, este sermão, para pessoas do seu coração, pessoas que você ama e quer que venham a ter o conhecimento dessa árvore da vida. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória é de Deus. Até ao nosso próximo culto racional, Palavra do Senhor. Isto, se Deus permitir.